Muito boa noite. Que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de agradecimento. Agradecimento a Jesus pela oportunidade do Evangelho. Agradecimento aos mentores espirituais da casa por nos proporcionar todo esse ambiente fluídico que já se faz aqui presente e que a gente possa trazer um pouquinho dessas reflexões, um pouquinho sobre o que nós vamos falar aqui, que é fora da humildade não há recuperação. Aí, contando a história de como nós chegamos nesse tema, né? Nós temos o nosso amigo querido Álvaro, que é postulado já de quase todas as casas espíritas e aqui da nossa. Então, hoje ele nem colocou, né? Mas sempre tem as revistinhas que ele coloca nas cadeirinhas para a gente ficar ali folheando, esperando, né? Se harmonizando, esperando o momento da palestra. Então, nesse momento, chego eu, sentei na cadeira, estava essa revista, tirei e geralmente a gente ou chega para o lado, né? Ou coloca na outra cadeira. Aí eu fui olhar. E depois que a gente começa a fazer explanação e falar da doutrina, tudo vira possibilidade de tema, né? Você olha alguma coisa, escuta, está ouvindo a Rio de Janeiro, ou está vendo uma palestra de um companheiro, pronto. Já vai surgindo as inspirações para a gente fazer o tema. Quando eu olhei, eu falei, que interessante, vou levar para casa. Maristela está até dando as revistas, ó. Pode dar, pode levar. Levei para casa e foi nela que eu me pautei para a gente conversar sobre esse tema e tudo que nós vamos falar aqui hoje. A palestra, né, não é íntegro, né? Nós não vamos seguir aqui íntegro que está na revista. Ela é apenas uma inspiração. Aí eu trouxe a nossa colinha aqui e engraçado que toda vez que a gente vai preparar uma palestra, né, que vai preparar uma explanação, a gente geralmente está em casa, abre o Evangelho, dá uma ali, se harmoniza, se conecta, né, com o plano espiritual ali, busca as inspirações para a gente começar a fazer justamente, né, os rascunhos, as anotações. Obrigada. Aí quando eu abri o Evangelho, aí caiu o capítulo 7, o item 11. Quando eu vi o item 11 era enorme, era muito grande. Eu falei, não vou me harmonizar com isso tudo não. Vou ficar lendo, não vou me harmonizar. Vou ler o 10 que é pequenininho. Fui, li o 10, me harmonizei, fiz a prece e fui abrir a revista para começar a preparar o meu estudo. Quando eu abri a revista também ao acaso, o que cai aqui dentro da revista? O capítulo 7, item 11. Eu falei, não adianta a gente ficar com preguiça, né? Não adianta a gente burlar. E fiquei pensando sobre isso, que quantas e quantas vezes as mensagens vêm pra gente, a gente não presta atenção, e a espiritualidade, ela nos ama tanto, quer nos direcionar, quer nos ajudar, que ela faz a mesma mensagem chegar por outras formas, por outros meios. E essa parte fala justamente sobre a humildade, que é o que nós vamos tentar conversar aqui hoje, tentar explanar um pouquinho. E a recuperação? O que é recuperação? Por que fora da humildade não há recuperação? Nessa parte de recuperação, nós vamos conversar um pouquinho sobre as dependências. Então, se recuperar é se recuperar de alguma coisa, né? E o que a gente se recupera daquilo em que a gente vai criando dependências. Aí a gente precisa trabalhar a nossa recuperação. E para trabalharmos essa recuperação, a gente precisa principalmente de humildade. A humildade de reconhecer que a gente vai criando dependências, que a gente vai criando egoísmos, vai criando maledicências, dificuldades, ego inflado. Então isso tudo, todos esses sentimentos acoplados, vai fazendo a gente despertar dependências. Para a gente poder iniciar aqui, nós trouxemos a explicação da humildade
Lá no Evangelho não, desculpa, lá no online, né, no dicionário online. Antigamente era o Aurélio, né, que a gente pegava, abria, via, isso na época de vocês, na minha não, na minha sempre foi a online. Na época da Maristela aí era esse Aurélio, né, nem sei quem é esse Aurélio. Né? Aí tá lá no dicionário online, tá lá, o que é humildade? Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Humildade, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Será que nós temos consciência das nossas limitações? O autoconhecimento, ele vai trazendo isso pra gente. E quando a gente começa a despertar em nós essa consciência das nossas limitações, a gente passa a colocar limite nos nossos atos, de saber o que eu posso, o que eu não posso fazer, até onde eu posso ir, e o limite no outro de como vai me tratar. E a humildade é que vai trazer essa consciência. Aí a gente começa a confundir um pouquinho a palavra humildade, né? Trabalhei sempre muito com pessoas menos favorecidas, e quantas vezes já chegaram para mim e falaram assim: poxa, você conhece a fulana de tal? Ela é tão humilde. Aí eu, a fulana de tal, e eu pensando, ela não é humilde, ela é toda, né, Aí eu não, falando, não, ela é muito humilde, ela não tem muitas condições, ela não tem muitos recursos, ela mora numa casa humilde. Aí a gente que já vai estudando vai pensar, mas isso não é humildade. Isso está numa vulnerabilidade social, está com uma dificuldade financeira, mas isso não pressupõe que ninguém seja humilde. Nem a pessoa ter condições financeiras mais abastadas, ou as pessoas terem uma dificuldade financeira escassa. Isso não denomina ninguém que seja humilde. E a gente tem esse hábito estrutural de falar, fulana de tal é tão humilde, não sei quem é tão humilde. E esse exemplo que eu estou trazendo aqui, a pessoa ela não queria nem aceitar ajuda. Tinha dificuldades financeiras, dificuldades de alimentação, a gente reunia o grupo para, né, vamos lá ajudar aquela pessoa. Falei, quem disse que eu pedi alguma coisa? Eu não pedi nada. Que até para ajudar, a gente tem que saber se a pessoa quer, se a pessoa está preparada. Aí a gente pensa, olha só, a pessoa humilde. Não, ela não é humilde. Ela pode querer ou não querer receber ajuda, é um direito dela. Mas humilde, ela ainda não desenvolveu essa humildade de reconhecer e de saber que precisa de algo. E quantas vezes nós não reconhecemos em nós que nós estamos precisando de alguma coisa? Quantas e quantas vezes nós temos essa dificuldade, às vezes, das pessoas virem ajudar a gente de alguma forma e a gente se sentir vulnerável. Porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Aí, como o capítulo, né, o item 7 do capítulo, o item 11 do capítulo 7, ele é muito grande, eu separei alguns trechos para a gente refletir um pouquinho aqui. Então, o primeiro trecho, esse capítulo, eu não sei a pronúncia, tá, gente? É Lacordaire, me ajuda? Lacordaire, viu? Constantine, 1863, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí começa esse item bem grande, eu trouxe trechinhos dele. Aí fala: venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Venho até vós encorajar a seguir o bom caminho. Aí a gente reflete, olha como estamos sempre cercados de bons espíritos, nos encorajando a seguir o bom caminho. Então nós temos o nosso mentor espiritual, nosso guia, que está nos encorajando. Nós temos os amigos que nós deixamos lá, antes de reencarnar. Todos nós estávamos numa colônia, lógico, né? Todos nós estávamos numa colônia preparando para reencarnar. E deixamos afetos nossos lá, que estão torcendo pela gente, que estão de lá
que a gente não lembra porque temos o véu do esquecimento, e que estão lá, não, vai lá, Lília, vai dar certo, você vai conseguir, continua, persevera. Se não bastasse o nosso clã, ainda tem cada bem que eu faço a alguém, cada pessoa, estou aqui, a Fernanda está ali, a Fernanda tem o clã dela. Eu faço bem para ela, eu ajudo a Fernanda, todos esses que gostam dela e querem vê-la dando certo, evoluindo, vão passar a interceder por mim, porque eu ajudei a ela. Então, olha a família espiritual que a gente vai criando. Isso nós estamos falando só da nossa convívio, sem falar de todos esses espíritos amigos que trouxeram a codificação para a gente, através de Allan Kardec. Venho até vós para encorajar a seguir o caminho do bem. E com toda essa coragem, com todo esse esforço, com todas essas pessoas, por que a gente às vezes ainda não segue o caminho do bem? Por que a gente às vezes ainda se prende nas maledicências, se prende no amigo difícil que a gente tem dificuldade de lidar com ele, se prende no familiar e não sabe e tem dificuldade de lidar ali? Por que às vezes ainda somos grosseiros com as pessoas, ou não sabemos ouvir uma crítica construtiva, ou até que seja uma crítica destrutiva de alguém? Quem vai levar para a parte construtiva ou não sou eu, é a forma como eu recebo. O que o outro fala ou como o outro conduz é direito dele. A mim está em receber da melhor forma possível. Outro trecho. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito poucos seguidos os grandes exemplos de humildade que tendes recebido. Quem foi o maior exemplo de humildade que esteve aqui entre nós? Jesus, né? E ele esteve entre nós? Ele está entre nós. Com a sua vibração, com o seu amor, com o seu envolvimento, com o seu acolhimento. O vazio que muitas vezes nós sentimos, às vezes aquele sentimento um pouquinho, né, de melancolia, é porque nós já estivemos com Jesus. Naquela época que Jesus se preparou todo para poder reencarnar, para nos trazer, né, o amar ao próximo sobre todas as coisas, é o próximo como amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, que ele veio, né, compilar, reduzir nesses 2 mandamentos, trazer todo esse amor. Nós estivemos lá, nós estivemos nessa vibração com Jesus. E é isso que faz a gente sentir falta agora, porque nós é que nos afastamos dele, nós é que nos afastamos desse amor sublime de Jesus. E como nós nos afastamos? Com os nossos egoísmos, com as nossas vaidades, com a dificuldade de despertar em nós a humildade. A humildade em reconhecer quando a gente precisa. A humildade de saber que se eu estou numa situação, passando por um problema, e um problema repetitivo, é porque eu sou responsável por aquilo. Porque a gente tem hábito, às vezes, né, de colocar a culpa no outro. Ah, é um obsessor. Ah, ele me fez sentir assim, me fez sentir assado. Mas quem é que atrai? Ninguém vai chegar perto da gente e ficar aqui nos conduzindo ou tentando nos influenciar se a gente não abre a guarda. E a gente precisa ter essa humildade de perceber: caramba, não, eu estou abrindo a guarda. Não tenho sentido mais dor, estou sentindo um peso. Eu abri a guarda. Então, se eu abrir a guarda, eu vou buscar ajuda para começar a fechar essa guarda, para sair dessa vibração. Isso é humildade. E Jesus ainda vira para a gente e fala: deixa brilhar em vós vossa luz. Todos nós somos centelha divina. Todos nós temos a luz divina dentro, está aqui dentro. E a gente fica apagando a nossa luz.
ficar pagando por problemas, porque a gente não sabe lidar com as situações. Aí ele continua aqui. Olha-te com humildade, lança finalmente os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo. E todos vós que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erro. Isso é caridade e também humildade. Então a gente critica o outro, né? A gente pega, não, o outro é assim, o outro é assado, faz assim, faz isso que me magoa, isso que me chateia. E nós? Quando é que a gente vai trazer a responsabilidade para nós? O que eu faço que pode chatear o outro? O que eu faço que pode estar avançando o limite do outro? E reconhecer isso não é fácil. Não é fácil. A gente precisa ir trabalhando essa humildade do reconhecimento do que eu ainda cometo de mazelas e do que eu preciso melhorar. Aí nós vamos entrar na parte do Livro dos Espíritos, questão 913, que fala: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Dos vícios, qual que é o mais radical? Aí os Espíritos respondem: já o dissemos. A gente conversa muito sobre isso nos estudos, né? Adoro quando os Espíritos começam a resposta, né? Porque Allan Kardec, ele é tão perspicaz que ele vai mudando, ele vai fazendo a mesma pergunta de outras formas para ver se é aquilo mesmo. E os Espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, ou seja, o que podemos considerar como o maior vício, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Aí nós vamos começar a entrar nessa parte de dependência, né? Porque o egoísmo, ele cria as dependências. Então, às vezes eu estou lá, estou num momento lá na minha vida, lá na minha casa, e estou naquele dia que não quero falar com ninguém, aquele dia introspectivo. E é justamente esse dia que de repente bate na sua porta alguém, ou pedindo, ou para falar, ou um vizinho, que acontece alguma coisa, um telefonema, aí a gente, não, vou fingir que eu não estou em casa, não vou atender não, depois eu respondo, não vou fazer isso não. Olha a oportunidade que a gente está desperdiçando de ajudar alguém. Nem que seja com o ouvido, com um abraço, com o olhar. Mas nós estamos no nosso egoísmo. Não, esse momento é meu. Esse momento agora é só meu. E chega uma fase na nossa vida em que não tem mais um momento só nosso. Nós estamos em sociedade. Quantas vezes a gente reclama assim? Eu já reclamei muito, como eu quero ficar sozinha em casa. Não vejo a hora de ficar pelo menos um pouco sozinha. Aí teve uma época que eu fiquei um bom tempo sozinha durante a pandemia, 4 anos morando lá em São Paulo, fiquei sozinha. E quantas vezes como eu queria ter alguém em casa. A gente nunca está satisfeito. Se tem, é porque tem. Se não tem, é porque não tem. E são os nossos egoísmos. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Nesse momento eu quero assim. Então, ok. Se não for do jeito que eu quero, aí eu começo a me chatear. E com isso, eu não vou trabalhando em mim essa humildade de reconhecer que eu estou no momento em que eu estou, que eu preciso estar, com as pessoas que eu preciso estar, no momento da minha vida em que eu preciso estar. Aí quando a gente fala de dependências, primeira coisa que vem na nossa cabeça quando fala dependência, vem as drogas, né? Uma das dependências são as drogas. São as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Aí a gente vai, condena lá as drogas ilícitas, que tem um companheiro lá, que a gente sabe que faz uma coisa ou outra, e a gente vai lá e condena aquela pessoa.
Aí depois eu vou e me encho de remédio para dormir, mas aí é lícito, aí eu posso. Então, se eu me encho de remédio para dormir, eu tenho condições de julgar aquele amigo que usa uma droga ilícita? Não é porque uma pode, a outra não pode, que não deixa de ser uma droga. Qualquer droga, o nome já diz, é droga. Qualquer droga vai fazer mal ao nosso organismo, vai nos criar dependência e vai fazer mal para o nosso cérebro. E uma das dependências que a gente tem que começar a se livrar é delas. O que é? O que está em mim que eu ainda não consigo me livrar disso? Por que eu ainda não consigo me livrar daquele medicamento? Por que eu ainda não consigo me livrar daquela bebida? Por que eu não consigo me livrar disso aqui? E a humildade da gente buscar ajuda. Vamos buscar ajuda na casa espírita, vamos buscar ajuda psicológica, vamos buscar ajuda médica. Nós precisamos um dos outros. E precisamos reconhecer em nós as nossas limitações. Está lá no que é a humildade. Então, o que eu ainda tenho em mim que me conecta a essa droga, seja lícita ou ilícita, que eu ainda não consigo deixar de lado? Aí, quando vira realmente a dependência, é quando eu não consigo viver sem aquilo. Aí, meus familiares, isso já tem alguns anos atrás. Um tio meu desencarnou. Aí, fomos lá pro velório e a família toda é do babado, A família toda gosta lá da bebida. Quando nós fomos ver, cadê os homens daqui no enterro? Cadê? Tava todo mundo no bar em frente. Não, viemos beber o defunto. Bom, estamos aqui bebendo o defunto. Aí a gente traz o raciocínio, Quando chega a esse ponto, é porque a bebida está dominando a gente. Então, se eu vou numa festa, ou deixo de ir numa festa em algum lugar porque não tem, é porque está me dominando. Se está me dominando, é dependência. Se é dependência, vai exacerbar em mim meu egoísmo, minha vaidade, porque aquele dinheiro que eu poderia estar ajudando alguma coisa, eu separo aqui para eu poder gastar. E a gente vai se comprometendo, vai se conectando com os espíritos que querem ficar ali te influenciando, sugando isso de você. E a gente vai ficando cada vez mais vulnerável. Outro tipo de dependência. Dependência emocional. Tenho certeza que ninguém aqui tem problema de dependência emocional. Aí, quando a gente fala em dependência emocional, primeiro que vem na minha cabeça assim, são os feminicídios, as mulheres cada vez mais sendo expostas aos homens que não conseguem aceitar o fim de um relacionamento. E as mulheres estão morrendo. Aí a gente pensa, mas são só as mulheres? Não. A dependência emocional é do ser humano. Quantas e quantas mulheres também estão fazendo a vida dos homens um inferno, porque também não aceitam. Aí fica aquela doença ali, um não aceitando o outro, um não aceitando que o outro quer seguir o caminho dele, ou ela quer seguir o caminho dela, e vão se conectando nessa dependência emocional, criando ali desavenças e problemas sérios, que vão acabar não resolvendo nessa vida e levando para outras. Aí, tirando essa dependência, aí a gente pensa nos filhos, Tem certeza que nós não temos dependência emocional dos nossos filhos, A gente deixa os nossos filhos livres, leves e soltos. Vai, querida, vai voar, vai ser feliz. Mas me manda mensagem de 5 minutos. Vai ser feliz, mas se não tiver mensagem no meu celular... e aquele filho que vai para longe, Como é que fica o nosso coração? A gente tem que se desapegar. Vai deixar de se preocupar? Não, nós somos responsáveis por eles.
Por mais que eles cresceram e estão seguindo suas vidas, nós somos pais, somos mãe, ou somos o tutelado ali, ou quem ajuda. Nós vamos nos preocupar sim. A dependência emocional, ela começa quando por algum motivo a gente não recebeu alguma notícia e começa a pensar o pior. Ah, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus, sofreu um acidente. Ai, vamos ver os hospitais, vamos ver aquilo, vamos... É dependência emocional. Está fazendo mal para você e para o seu filho ou sua filha. Então, por que a gente não faz só uma prece? Então, daqui a pouco vai mandar notícia. Ou então, quando a gente acha que tem que ditar as regras dos nossos filhos. Ah, não, meu sonho era fazer educação física. Né? Meu sonho é fazer educação física. Ah, minha filha, não faz isso não, que isso não dá dinheiro. Realmente não dá, né? Não faz isso não, que não dá dinheiro. Caramba, mas é o que eu amo fazer. Com meus pais não aconteceu isso não. Meus pais sempre me incentivaram. Estou dando um exemplo. Fui lá, me formo em educação física, eu sou feliz na minha profissão. A profissão é difícil, qualquer profissão, por mais que você não tenha uma graduação, qualquer coisa que você se prontifique a fazer é difícil. Você lidar ali com o trabalho, o dia a dia e tal. Imagine você estar fazendo o que você não gosta. E às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, coloca eles para fazer o que eles não gostam, porque a gente acredita que sabe o que é melhor para eles. E não podemos criar expectativas em cima das pessoas. Criar expectativa em cima de alguém é dependência emocional. E dói, machuca, e vamos nos decepcionar. Porque o outro não está para nos corresponder o que a gente espera. Ele é ele, ela é ela e eu sou eu. Vou dar apoio, vou estar do lado, vou estar junto, vou incentivar, mas as experiências são deles. Então nós temos que começar a desvincular essas dependências emocionais com o marido, com a esposa, com filhos, com os pais que acabam virando os nossos filhos. Temos que amar, temos que proteger, temos que cuidar, mas com desapego, sem criar essa dependência emocional. Aí outra dependência, que eu tenho certeza também que não é o nosso caso, é o meu. É o meu, mas eu tenho certeza que não é o de vocês. Que é a dependência tecnológica. Ninguém está viciado em tela, né? Ninguém sai da televisão, vai para o celular, do celular vai para o tablet, do tablet vai voltar para a TV. E eu tenho certeza que vocês não ficam vendo televisão ainda mexendo no celular. Não acontece com vocês. Eu estou tentando me melhorar, mas vocês eu sei que já avançaram. E nem dorme com o celular embaixo do travesseiro ou na mesinha do lado. Isso não acontece também, né? Tenho certeza que quando abre o olho e acorda, não está nem enxergando direito ainda, já está assim, ó, piscando mais, né? Vai piscando mais para conseguir enxergar? Não, deixa eu ver as mensagens. Deixa eu ver que mensagem que entrou aqui. Peraí. Isso não acontece não, né? No escritório. Então, gente, nós estamos ficando cada vez mais dependentes de tela. Não vou nem entrar nas crianças, não. Porque nas crianças, nós que temos filhos, que temos netos, temos que colocar limite nas nossas crianças e nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, afilhados. Tem que ter limite. Eles têm que crescer sabendo que tem outras coisas além do celular. Senão daqui a pouco está todo mundo com síndrome de cabeça baixa, já viu? Assim, ó. A gente vai desencarnar, vai chegar como lá do outro lado? Assim, ó. Cheio de problema na cervical. Então as crianças, elas precisam ter um limite. Mas não vamos nem entrar na parte das crianças hoje não. Vamos falar de nós. Nós estamos com esse vício exacerbado de tela. A primeira coisa antes de dormir é o celular que eu olho, e a primeira coisa é o celular que eu olho. Então estamos viciados. Então estamos dependentes da tela. Se eu ficar sem o celular, de repente sair de casa, sair na pressa, então esqueci o celular carregando. Isso vai me causar angústia? Vai me deixar contigo não?
Teu senha? Então tá. Então isso vai, eu tô vindo aqui pro Atmos, que eu sei que eu não vou usar o celular aqui. Não vou marcar com ninguém, né? Que o celular facilita a nossa vida, lógico. Sim, a gente vai marcar com alguém, já manda a localização, e vem para nos facilitar mesmo. Mas de repente eu esqueci em casa, eu vou vir pro Atmos, eu não vou precisar do celular. Mas aí eu percebo no meio do caminho que eu esqueci. Eu volto para buscar, mesmo sabendo que eu não vou precisar do celular? Se a gente volta, mesmo sabendo que não vai precisar dele, é dependência. Quando nós vamos nas festas, ou vamos sair com os amigos, se a gente prestar atenção em volta, a gente sabe disso, é aquele show que eu estou falando. A gente olha nas mesas, como é que estão os casais, como é que estão as pessoas, como é que estão as famílias. No outro dia aqui, fui com as minhas amigas, tinha uma mesa do lado que estavam comemorando aniversário, devia ter umas 5, 6 mesas juntos. Acho que tinha umas 2 pessoas só que não estavam no celular, conversando entre elas. O restante, todo mundo com o celular na mão, no momento de confraternização. Então, essa dependência da tela está tirando muita coisa da gente. Muita coisa. O convívio com o outro, o olhar no olho do outro. Ou simplesmente uma introspecção nossa. No momento que eu estou em casa, que de repente não, agora eu vou sossegar um pouquinho. Vou sossegar vendo vídeos no celular. É o momento de eu fazer uma meditação, de fazer uma prece. Isso, tá? O ouvido mais próximo é o meu, tá, gente? A gente está no esforço. Estou conseguindo. Estou me desintoxicando. Tem momentos em que eu largo e que eu falo, não, agora esse momento é meu. Eu comigo mesma. Outra dependência que é muito séria. A dependência do jogo. E a gente vai criando. Aí, fomos lá na nossa preparação reencarnatória. Lá todo aquele, né, como a gente estuda, todo aquele envolvimento, é todo um preparo para a gente reencarnar. Aí, para a gente poder, né, avançar um pouquinho, a gente pede para vir com os recursos um pouco limitados. Não, eu quero... Porque se eu tiver dinheiro, eu vou sucumbir. Aí tem um mentor espiritual ali te ajuda, fala, não, você vai vir com o suficiente. Você não vai ter mais não, porque se você tiver mais, você vai sucumbir. Aí a gente reencarna, aí o que a gente faz? Joga na Mega Sena da virada. Porque eu quero ficar rica. Não quero mais ter problemas financeiros na minha vida. Aí vou lá e vou pro jogo. Fazer aquela fezinha. Aí olha o nome do jogo. Jogo do azar. Jogo do azar e a gente vai lá ficar fazendo fezinha. No outro dia eu estava lá em Cordeirinho com uma amiga. E eu sonhei com a cobra e esqueci de jogar. Aí virei para ela e falei, caramba, quanta ajuda você não recebeu, hein? Ela não é espírita, mas a gente conversa, eu fico falando para ela as coisas da doutrina, né? Eu falei, olha a ajuda que você recebeu, esqueceu. Ela, Lília, eu nunca esqueci. Foi você, viu? Você veio para cá, eu esqueci. Falei, então eu já estou te fazendo bem. Ela, mas se der cobra depois eu vou ficar chateada contigo. E a gente agora, então, no outro dia um aluno veio para mim e falou, tia, Galalau me chamando de tia, fica até triste. Aí, 14 anos, assim. Tia, aqui, ó, ganhei R$300. Eu, como assim ganhei 300? Aqui, ó, é um joguinho lá de negócio de níquel que fica assim, e dá um negócio assim. Aí tava lá, R$300. Aqui, tia, recebi R$300. Vou te mandar o link. E daqui a pouco não vai nem mais precisar estar dando aula, vai tirar um dinheiro. É o meu filho, vou ter que chamar seus pais aqui. Como é que você joga? Aí, né, a gente faz aquela conversa, passa para assistente social, para pedagoga, e a gente vai. Beleza. 2 dias depois eu dava aula para ele de novo, né? Aí vem ele, tia, caraca, me arrasei. Perdi os R$300 e mais 200. Aí, olha aí. Aí a gente aproveita o gancho, né? E vamos ali doutrinando, né? Vamos ali conversando.
Então, esses jogos, eles vão justamente incentivando a gente, mexe com o nosso psique, com o nosso ego, com o nosso egoísmo de querer ganhar o dinheiro e a gente começa a se sentir, né? Porque é toda uma preparação psicológica ali. Você vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai se sentindo o máximo, ego vai inflando, até que depois começa, ó, perder, perder, perder. E quantas famílias estão se perdendo por causa de jogo, por causa da fezinha? Quantas e quantas pessoas a gente poderia estar ajudando e a gente não ajuda porque vai fazer a fezinha? Então, se nós viemos com dificuldade financeira, pode ter certeza que a gente precisa passar por aquilo. Não que a gente não vai batalhar, não vai lutar, não vai estudar, não vai trabalhar, correr atrás para ter uma vida confortável. Lógico que vamos. E estamos aqui para isso. Agora, o que vem fácil, vai fácil. E às vezes a gente quer tanto, que às vezes Deus permite que a gente consiga. Aí quando a gente consegue, aí depois a gente pensa, poxa, eu era mais feliz quando não tinha isso. Minha família era mais unida, ou a gente se abraçava mais. Outra dependência. Dependência da maledicência. Essa dependência é uma que a gente, né, que eu estou trabalhando, porque a gente sempre tem a opinião do outro, né? A gente sempre tem. Sempre, ou é porque o outro está com cara assim, ou está com cara assado, ou olha muito para cima, ou olha muito para baixo. A gente sempre está comentando de alguém. Está sempre falando do outro. Aí às vezes eu me pergunto assim, como eu já falei, não é que eu faça não, tudo eu estou no treinamento, não é à toa que já é a terceira vez que estou fazendo essa palestra e ainda vou fazer mais uma. Então, porque eu estou precisando aprender isso tudo aqui. Aí uma das questões que eu estou tirando para mim, para desintoxicar a opinião alheia, de falar do outro, é pensando o seguinte: se o outro estiver aqui agora, eu falaria a mesma coisa dele? Se a resposta for sim, tudo bem. Se a resposta for não, então é melhor a gente se calar. Se eu não falaria na frente do outro, então é melhor a gente se calar. Então é porque é maledicência. Porque se eu percebo alguma coisa no outro que eu não acho legal, ou que me incomode, eu tenho que chegar para a pessoa e falar para ela. Como é que vai dar o direito ao outro de saber como você pensa, se está errando e acertando com você, se você não disser? Ah, Lília, mas eu não tenho coragem não. Porque se eu falar, o outro pode se chatear, pode se melindrar, então não fala com ninguém. Esse é um dos exercícios que a gente tem que ter para sair dessa dependência da maledicência. Porque vira dependência mesmo. A gente começa a sentir falta e não falar do outro. E fica, não, peraí, não, eu tenho que fazer esse comentário. Não, eu tenho que falar isso. E fica. E cada vez a gente quer falar mais. E a gente está se conectando com quem nesse momento? Com espíritos que vão ficar ali exacerbando isso em você. E quantas vezes a nossa interpretação pode estar errada? Ou o jeito que o outro é ou deixa de ser, às vezes nos incomoda, sim. Como o nosso jeito vai incomodar o outro também. Em alguma coisa, alguém a gente vai incomodar. Alguém vai ser muito feliz com a nossa presença e alguém vai ficar incomodado com a nossa presença. Nós somos espíritos reencarnacionistas. Quantas e quantas vibrações a gente não traz com a gente que às vezes entra em conflito com a do outro. Aí às vezes eu fico, né, às vezes a gente escuta falar assim, eu nem conheço aquela pessoa direito, mas meu santo não bateu com dela. Aí fiquei pensando uma vez, né, a gente acha realmente que os santos vão ficar ali batendo ou não batendo com o outro, vão perder tempo com isso? Ou então, não, deixa, quem cuida de mim não dorme, né? A gente vê muito isso, né? Quem cuida de mim não dorme, mas quem cuida do outro também não dorme.
Aí imagina, a insônia que não está do outro lado, todo mundo se engalfinhando. Gente, a espiritualidade não vai perder tempo com isso. Eu que não topei com o outro, eu é que tenho alguma dificuldade. Não foi o meu santo, meu mentor, o meu guia, sou eu. Aí quando a gente começa a trabalhar essa dependência em nós, do julgamento do outro, a gente começa a perceber assim, o porquê que nele tem isso que me incomoda tanto. Por que que incomoda em mim? Porque é isso que eu tenho que modificar. Essa dependência que eu tenho que modificar. Porque o outro só te incomoda aquilo que você já está incomodado lá dentro. Porque se você não tiver... Aí teve uma vez que as ofensas, né? As ofensas, elas acontecem se nós já fizemos a nós mesmos. Se alguém chegar para mim, por exemplo, e falar assim, ah, Lília, você é grosseira. Não sou grosseira, procuro ser legal, simpática com todo mundo, eu não me acho grosseira. Então isso não vai me incomodar. Aí se chegarem para mim, ah, Lília, você é ansiosa e adora aparecer, hein? Aí, pronto, aí eu vou me sentir ofendida. Aí aquilo já vai mexer com o meu ego. Porque eu sei que eu sou ansiosa e sei que eu gosto de aparecer. Então aquilo já vai me incomodar. Aí a gente trabalha a nossa humildade quando a gente pensa assim, poxa, mas ela me chamou de grosseira. Mas eu não sou grosseira. Mas calma aí. Para ela ter achado que eu sou grosseira, é porque alguma coisa teve no meu comportamento para que ela me interpretasse dessa forma. Eu posso acreditar que eu não sou grosseira, mas de repente eu sou e não sei. E estou criticando o outro que é grosso, e eu às vezes ajo da mesma forma, maquiado de uma forma diferente. Então a humildade é quando a gente começa a reconhecer em nós as nossas limitações. Aí vamos para outra dependência. Dependência material. E a gente fica assim, caramba, quero tanto um carro novo. A gente sempre dá esse exemplo, né? A gente vai e consegue um carro. Ah, mas agora eu quero um carro de 4 portas, agora eu quero ar-condicionado, agora eu quero assim, quero assim. Não que tenha problema, a gente sempre fala isso. A gente tem que batalhar pelo nosso conforto, sim. Nós estamos no plano material e precisamos da matéria. E não tem problema, não tem nenhuma página do Evangelho, da doutrina, condenando a gente batalhar pelo nosso, conseguir o nosso conforto. De forma lícita, de forma honesta, íntegra, correta. Não tem problema nenhum. O problema está em quando eu começo a me endividar para ter aquilo. Né? A Deusa Nogueira fala uma coisa muito legal. Vou lembrar que ela fala, eu compro o que eu não preciso, com o dinheiro que eu não tenho, para mostrar quem eu não conheço, aquilo que eu não sou. Deusa Nogueira fala muito isso nas palestras dela. Então, quando eu entro no estágio de começar a me endividar, aí quando nós fomos fazer essa palestra, depois no final veio um companheiro conversar comigo, e ele falou assim, Lília, eu fiz isso. Teve uma vez que eu estava no Rio, aí roubaram o meu carro, não estava no seguro. E eu pensei assim, eu não posso ficar sem carro. Como é que as pessoas vão me ver andando de ônibus? Como é que vão me ver? E eu não estava em condições de comprar outro carro. Eu vendi coisas que eu tinha, me endividei, fui lá e comprei o carro. Fiquei um tempão sem ter dinheiro para colocar combustível para sair. Mas o carro estava lá. Aí eu pensei, cara, quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas e quantas vezes? Eu vou lá naquela festa. Pô, mas eu já usei essa roupa semana passada, eu vou colocar de novo. Tem a máquina de lavar. Qual o problema? Não, mas eu apareci na foto. Como é que eu vou aparecer de novo? Então só tira daqui pra cima. Muda aí o filtro para aparecer outra roupa. Se for no Atmos, lá no bazar. Vai no bazar do Atmos, tem um monte de roupinha nova.
Então a gente vai ficando dependente da matéria. Vai cada vez mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, se eu comprei isso, eu quero daquele. Se eu conseguir isso, eu quero mais aquilo. E vamos criando crediário, e vamos fazendo, vamos parcelando. Quando vai ver, a parcela está enorme. Dependência material. E às vezes a dependência material também está no excesso de trabalho. Ah, não, mas chega em casa, está trabalhando. Ah, deixa eu só responder aquele e-mail. Deixa eu responder aquela mensagem. Deixa eu só fazer aquilo. Aí você já passou 8 horas do seu dia trabalhando, longe da sua casa, longe da sua família. A gente ainda vem trabalhar no Atmos. E quando chega em casa, a gente ainda quer responder e-mail. Quer responder. Ah, não, mas se eu não responder o meu chefe, é o limite. Colocar o limite na gente e colocar o limite no outro. Aí, peraí, filha, rapidinho, deixa eu terminar de responder aqui. Calma aí, peraí. Daqui a pouco eu falo com você. E às vezes a gente fica até bravo. Até discute. Pô, caramba! Não pode esperar um pouquinho eu terminar de responder aqui? E a pessoa quer a nossa atenção. Quer ficar com a gente, quer bater papo, ou não quer falar nada, quer ficar só abraçado, vendo um filme ou... E a gente está nessa dependência material, engolindo. Por isso que a gente está com essa sensação que o tempo está escasso. Está todo mundo esgotado. Nós estamos esgotados. Porque a gente não sabe valorizar o nosso tempo. E não sabe ter a humildade de reconhecer que a gente precisa modificar isso enquanto é tempo. Porque daqui a pouco a gente está doente. Se é que já não estamos. Dependência espiritual. São todas essas dependências juntas que nós vamos nos conectando com esses espíritos inferiores que ainda são maledicentes, ainda são egoístas, ainda são o que nós somos. Então nós abrimos canal fluídico, eles chegam e ficam nos sugando, são os vampiros. Suga nossa energia, nossa força, nosso ânimo. Sensação do esgotamento. Que pode ser um processo obsessivo. E pode ser, não, é um processo obsessivo. Porque nós estamos abrindo essa brecha, estamos abrindo essa guarda. Não, mas eu preciso tomar passe não preciso beber água fluidificada não. Faço as minhas preces, as minhas orações e está tudo certo. Falta de humildade. De reconhecer que a gente precisa de ajuda sim. E é igual ao hospital. Então por que eu vou no hospital se eu já sei que eu posso tomar um remédio para dor de cabeça? Por que eu vou lá no médico? O médico não olha nem para a minha cara. Precisamos ir. A casa espírita é o nosso hospital, é a nossa escola. E eu preciso, mas eu faço trabalho voluntário, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Precisamos estar estudando, precisamos estar juntos. Precisamos estar aqui em tratamento. Todos nós estamos em tratamento. Não é porque fulaninho dá passe, ou fulaninho está na frente de algumas questões mediúnicas, que não precisa do tratamento. Pelo contrário, é o que mais precisa. Porque vai ser mais investido. Então precisamos ter a humildade de reconhecer que nós estamos sendo obsidiados o tempo todo. Primeiramente, por nós mesmos. Abrindo nossa guarda, atraindo esses espíritos e ficando cada vez mais esgotados. Aí... trouxe algumas receitinhas para a gente, já estamos caminhando para o final. Como me recuperar dessas dependências? Primeiro, reconhecer e querer mudar. Eu preciso reconhecer essas dependências e eu preciso querer mudar. Porque se eu não quiser, meus amigos, posso ir na casa espírita, posso fazer evangelho no lar, posso beber água fluidificada, se eu não quiser, não vou melhorar, não vou me curar daquela dependência.
Não esperar resultados rápidos, imediatos. Nós já estamos há muitas e muitas encarnações cometendo os mesmos erros, melhorando um pouquinho, grauzinhos, mas cometendo os mesmos erros. Então não vai ser em uma encarnação que a gente vai cuidar de todas essas dependências, não. Então a gente tem que pensar em uma. Essa dependência que me suga, que me coloca... É essa que eu quero melhorar. A natureza não dá saltos. Suportar o processo. Todos nós precisamos, cada vez que a gente pensa em mudar algum hábito ou melhorar alguma coisa em nós, a gente precisa suportar o processo. Porque vai vir a abstinência. Tu vai sentir falta, você vai querer aquilo, você está acostumado. Seu cérebro já tem a informação que aquilo é uma rotina para você, que aquilo é o que te faz bem. Então a gente precisa suportar o processo, ter força e ânimo para a gente se recuperar dessas dependências. Vamos pensar em uma. Mudança de hábito. Não adianta eu continuar no lugar que me adoece. Se eu quero me melhorar, se eu quero conquistar essa dependência, eu tenho que mudar. Tem que mudar o local, tem que mudar as amizades, não é deixar amigos de lado, não. Mas se eu tenho tendência à bebida e só me juntar com pessoas com bebida, o que eu vou fazer? Eu vou me curar? Não vou. Então temos que começar a mudar. Ah, não, eu quero estudar a doutrina espírita, eu quero me tornar cada vez mais espírita praticante. Então é aqui dentro, e temos que estar entre nós. Quais são os cuidados espíritas para a gente conseguir nos curarmos das nossas dependências? Primeiro, estudo. Estudo e estudo. Aperfeiçoamento moral. Começarmos a colocar em prática o que a gente estuda. Tratamento espiritual. Estarmos aqui às quintas-feiras nos tratando. Água fluidificada e culto no lar. E muito ânimo. Muito bom ânimo. Porque a gente desanimar é um erro. Desanimar, a gente se prostra e fica procrastinando. Então é ter ânimo. Eu vou conseguir, eu vou melhorar, eu vou me aperfeiçoar. Eu quero, é essa vida que eu quero com abundância. Eu quero uma vida de abundância. E é nisso que eu vou me prender, é isso que eu quero. Aí para encerrar, está lá no capítulo 17, sede perfeitos. A seguinte pergunta: como reconhecer o verdadeiro espírita? Como reconhecer o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. E meus irmãos, eu digo para vocês, todos nós aqui somos os verdadeiros espíritas, porque estamos aqui tentando nos aperfeiçoar, tentando nos melhorar, tentando vencer as nossas dependências, nossas mazelas, nossas dificuldades. É difícil pra caramba, mas estamos aqui, nos esforçando, batalhando. Então nós somos os verdadeiros espíritas. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos a Boa Nova. Então que deixemos brilhar no nosso coração a centelha divina. Que Jesus sempre esteja no nosso caminho. Que possamos sempre segui-lo com ânimo, fé, coragem, força de vontade. Porque nós vamos vencer as nossas más inclinações. Uma a uma e vamos chegar lá. Obrigada e desculpa ter passado um pouco do horário.